Vamos aguardar as pessoas que estão entrando para o nosso Evangelho no lar. Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vindo ao nosso Evangelho no lar. Boa noite pessoal. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Tudo tranquilo? Olá, boa noite. Olha que saudade, Leandra, que saudade. Que bom te ver aqui. Pessoal, conseguem me escutar bem? O áudio tá bom? Boa noite. Ouvindo bem? Ah, que ótimo. Obrigada, querida, pelo seu retorno. Obrigada. Muito bem-vindos. Daqui a pouquinho estamos dando início ao nosso Evangelho no Lar. Todos pegaram as suas aguinhas? Ó, já estou com a minha aguinha aqui, ó. Que a gente pede a fluidificação aos nossos protetores. Muito bem-vindos, todos vocês. Muito bem-vindos. Ó, bem-vindos. Que bom, né? Terminarmos a semana aí, pensando na segunda a sexta, né? Pensando na possibilidade de estarmos juntas fazendo mais um Evangelho no Lar. Que coisa boa! Muito bem, aguardando mais um pouquinho, fechar o nosso horário aí das 8 horas para a gente estar juntos, né? Junto aos nossos protetores, nossos mentores. Isso, que bom! Já estou com o nosso livro aqui de leitura inicial, Fonte Viva. Para nós daqui a pouquinho, então, iniciarmos a leitura para a harmonização do nosso ambiente. Isso, que bom, olha só. Que bom, a todos vocês uma ótima noite, muitas bênçãos. Vamos lá. Aguardando só mais um minuto. Passaram bem a semana, tudo certo. Muitos desafios, como foi a semana? Esse também é um bom momento para a gente fazer uma reflexão, né? De como foi a semana, do que demos conta, o que a gente não conseguiu dar conta, o que fazer então para a próxima semana, quais atitudes a gente precisa rever. É a reflexão da semana, né? Sempre importante a gente fazer essa autoanálise para estar buscando a melhoria contínua. Muito bem. Ó, aqui no meu reloginho, 8 horas pontualmente. Então, até em respeito, né, a quem está presente e também a espiritualidade amiga que está sempre naquele horáriozinho conosco, né? Vamos dar início à nossa leitura do livro Fonte Viva, uma leitura de harmonização, pelo Espírito de Emmanuel por Chico Xavier. Então a gente sempre pede a espiritualidade, aquela leitura que nós necessitamos para o momento. Muito bem, olha só. Abri no capítulo 54. Todos ouvindo bem, tudo certo? Vou iniciar a nossa leitura de harmonização, tá bom? Boa noite, Mina, todos vocês, uma ótima noite. Capítulo 54 do livro Fonte Viva. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu,
Porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Olha que mensagem linda, maravilhosa, para que nós possamos refletir sobre o nosso estado de ociosidade, muitas vezes, em prol algumas distrações do mundo material, do mundo físico. Em contrapartida, a necessidade de ascender no estudo, no aprendizado, no conhecimento. Muito bem, nesse momento então, nós, após a leitura inicial de harmonização, nós vamos fazer a nossa prece inicial no Evangelho do Lar. Iniciamos agradecendo a presença de todos os queridos irmãos que permitem que nós adentremos um pouco nos vossos lares. Agradecemos a espiritualidade amiga e bondosa do Centro Espírita Antônio de Pádua, aos mentores Juvencio Araújo Figueiredo, Antônio de Pádua e toda a falange de bem e do amor que lá trabalha. E agradecemos aos nossos protetores que nos acompanham a todo instante. E rogamos então a eles que se fazem presentes nos nossos lares, pedindo proteção, amparo, muito discernimento às nossas decisões, para que nós possamos cada vez mais nos encaminhar à luz, ao aprendizado, à fraternidade, ao trabalho. E nesse momento, pedindo a fluidificação das águas colocadas junto de nós nesse momento, e já pedindo também proteção aos nossos lares e a todos os membros da nossa família, aos nossos amigos, aos vizinhos, que essa luz que nesse momento é emanada pelo Evangelho possa transcender todas as paredes físicas, chegando até os pontos mais distantes e necessários desse mundo. Mas como o Evangelho tem, sim, a objetivo de proteção ao lar e aos membros da família, nós assim rogamos e agradecemos. E nesse momento, então, elevando o nosso pensamento ao alto, em sintonia à espiritualidade amiga, aos coordenadores na espiritualidade do Evangelho no Lar do Centro Espírita Antônio de Pádua, nós então oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Iniciado, então, o nosso Evangelho. Eu, mais uma vez, informo que o Evangelho é um momento onde a gente pode estar conversando e deve, é um momento para muita informalidade nessa hora. A gente aproveita a estudar, aproveita o momento para harmonizar os nossos lares e também aproveita para conversar. Então, qualquer opinião que vocês tenham, qualquer dúvida, qualquer situação que queiram falar, informar ao grupo, por favor, fiquem à vontade, coloquem ali que a gente vai lendo e vai partilhando com todos, tá certo? Semana passada, nós iniciamos muito brevemente o item 1º do capítulo 3 do Evangelho. Então, nós vamos hoje iniciar novamente da sequência, então, o capítulo 3.
O capítulo 3 fala sobre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Falaremos aqui as instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores e progressão dos mundos. E o capítulo trata sobre diferentes estados da alma no mundo espiritual, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Iniciando no primeiro, então, item, Jesus disse: o coração de vós não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Muito bem. Aqui Jesus já deixa muito claro, a respeito do seu reino, que não seria desse mundo. Esse reino de paz, esse reino de serenidade consciencial, esse reino de fraternidade, de amor, de uma divindade que nós tanto buscamos conhecer e nos aproximarmos, É desse reino que Jesus fala. E aqui, então, item 2, damos sequência. Qualquer momento que vocês queiram fazer qualquer observação, fiquem à vontade. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. O lugar para onde ele irá dependerá do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim, alguns espíritos não podem se afastar do lugar onde viveram, ao passo que outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos habitados. Enquanto os espíritos culpados vagam sem destino pelas trevas, os espíritos felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Podem visitar as cidades espirituais e até mesmo outros mundos, dependendo do estado evolutivo em que se encontram. Assim, enquanto o mal sofre por estar em uma condição lamentável, na maioria das vezes sozinho, sem consolação, separado das coisas que gostava, atormentado pelo remorso e pelos sofrimentos morais, o justo, reunido com seus entes queridos, desfruta de uma indescritível felicidade. Portanto, no plano espiritual também existem muitas moradas, pois a situação em que se encontra o espírito do desencarnado pode ser considerada como uma morada, embora ela não esteja delimitada nem circunscrita a um lugar específico dentro da espiritualidade. O que podemos falar sobre o item 2 que foi lido agora a respeito de diferentes estados da alma no mundo espiritual? O que vocês me dizem? Alguma sugestão? Muito bem. Nós já falamos em outros capítulos da necessidade e da importância, Dona Lilian, querida, da necessidade e da importância de nos observarmos como espíritos. Porque nossa verdadeira vida é a espiritual. A vida material, a atual encarnação em que estamos, ela é uma vida transitória, passageira, aonde aqui nós aprendemos muito, aonde nós aproveitamos para colocar à prova o verdadeiro crescimento que nós trazemos dentro de nós ou as deficiências, debilidades que nós ainda trazemos dentro. E nós precisamos crescer com a nossa encarnação para que nós possamos ir para o mundo espiritual melhores.
Tudo bem, vamos ver aqui. Patrícia? Não foi. Foi? Olha, se alguém quiser participar mesmo, tá, pessoal? Não tem problema. Isso, e pode participar junto com a gente. Patrícia, você está conosco ao vivo para a gente trabalhar aqui o Evangelho, tudo bem? Patrícia? Olá, Patrícia. Eu acho que de repente foi sem querer que ela clicou ali. Oi! Boa Ao vivo, noite, tudo bem? Salvador. Meu Deus, que alegria! Olha só, levando a pontinha da luz aqui do Santo Antônio de Pádua aí para Salvador. Isso, para Que coisa iluminar a minha boa! noite. Prazer enorme. Muito bem. Da mesma forma, querida, um beijo enorme no seu coração, viu? E participa aí com a gente, tá bom? Obrigado. Beijo. Então, aqui, quando a gente fala no item 2 a respeito dos diferentes estados da alma, a gente percebe que quando ele fala sobre as moradas, que são muitas, olha que interessante, não são apenas os outros tantos mundos que nós temos nesse universo. As muitas moradas no plano espiritual. Quantas moradas espirituais! Né? Nós temos nas próprias obras do André Luiz isso muito falado. E cada espaço, cada mundo desse no plano espiritual, ele revela a vibração, a sintonia, para onde esse espírito, né, essa alma desencarnada, então esse espírito no plano espiritual, ele se conecta, com qual ele se harmoniza. Da mesma forma que funciona depois para uma reencarnação, né? A necessidade de estar naquele plano, naquele espaço. Concordam? Então, ele fala ali, né, que enquanto eu não gosto muito do termo quando é mal, o termo mal é uma realidade, o mal é o inverso do bem, mas o mal é onde o bem ainda não foi desperto, o bem ainda não despertou, porque o bem existe dentro de todos nós, certo? No entanto, muitas vezes nós abafamos a benevolência, né? Imagina, Patrícia, não tem por que se desculpar, querida, foi um prazer, foi muito legal, né? Aqui está normal, será que é a tua internet? Olha, eu não sei se alguém... Ah, travou, alguém comentou que travou. Para mim está tranquilo aqui, pessoal. De repente, hoje eu fiquei sabendo de alguns colegas que estavam com problema na internet, né? Até no meu trabalho tinha uma live e não foi possível fazer por conta da internet do outro parceiro lá, né? Do colega que ia fazer a live com a gente. Então pode ser um problema, né, pontual, tá? Mas vamos lá, vamos indo, né? Com paciência a gente toca a ficha. Então, o entendimento quanto à diferença de mundos, né? Tanto mundos para onde nós depois poderemos reencarnar, em conformidade à questão da nossa vibração, da nossa energia e da nossa necessidade de crescimento, também essa nossa visão quanto ao universo imenso de mundos espirituais para os quais nós somos atraídos e nós necessitamos, muitas vezes, passar, experienciar por conta de necessidade de crescimento. Quem lembra do filme Nosso Lar, né, por exemplo, tá? Quem lembra do filme Nosso Lar, gratidão pelo carinho, Lê, amada, pode lembrar bem ele como encarnado, médico, certo? Do filme do André Luiz, né? Quando houve o desencarne, na condição que houve, onde ele, consciente que era, até pela condição da medicina que ele estudou, e ele, de alguma forma, mesmo que indireta, corroborou para o seu desencarne a partir de problemas do fígado, problemas de saúde, e agregando ali bebida e outras situações, certo? Ele foi parar, né, num mundo, digamos assim, espiritual, um local espiritual, aonde ele vivenciou uma situação de umbral, aonde ele foi chamado de suicida. No início, por desconhecer, ele não entendia por que ele estava naquele espaço, digamos assim. Ele não entendia por que aconteceu, por que acontecia isso. Ele não se via nessa condição de suicida a qual ele era chamado. Posteriormente, foi explicado que o suicídio indireto existe.
né? O suicídio ao qual nós, digamos assim, corroboramos de alguma forma para um desencarne precoce, provocando, desde que conscientes que estejamos, com uma situação para que esse desencarne aconteça de forma mais rápida, certo? Então, ou mesmo problemas morais que tenhamos, quando nós desencarnamos, lembram que nós conversamos já, que nós levamos uma bagagezinha que não é nada material, é uma bagagem de conhecimento, de experiências, de ações realizadas na caridade, ou de ações não ações, né? De ociosidade do que não foi feito e também causa prejuízo, ou do mal que foi realizado. Tudo isso vai nessa bagagem, é o nosso arquivo, e um arquivo de muitas existências. E se numa encarnação nós não aproveitamos tão bem ou como poderíamos a nossa encarnação, né, nós seremos sintonizados a um plano, né, muitas vezes não tão atrativo, não com aquele plano que nós talvez idealizemos, certo? Mas necessário, por algum motivo, para que a gente, digamos, para que caia a ficha, para que a gente se conscientize de que precisa rever algumas situações, algumas ações, alguns pensamentos, algumas motivações que nos levaram, digamos assim, a estar ali. O Pai é justo, a misericórdia divina ela é justa, ela existe, mas nós precisamos arcar com as nossas ações, não é mesmo? É causa e efeito, tá bom? Muito bem. Podemos continuar, então? Vamos lá, continuando. Item 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, diferentes categorias de mundos habitados, do capítulo 3. Os Espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Dentre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Alguns encontram-se no mesmo nível, enquanto outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam acima de tudo, e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria vai diminuindo. Assim, nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual. E é lá que nós queremos chegar, meus irmãos, não é verdade? É lá que nós queremos chegar. Nós sabemos que a Terra, por certo, não deve ter sido o nosso primeiro planeta. Não temos a resposta se sim ou não, mas como acreditamos que ainda hajam mundos mais inferiores realmente que a Terra, nós ali crescemos, ali começamos a nos desenvolver. Nascemos simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes. Assim fomos criados pelo Pai. Transitamos por todos os reinos, numa modelagem diferenciada. Quando chegamos a ter um perispírito a ser trabalhado pela espiritualidade, para ganharmos uma condição hominal, por certo, nascendo simples e ignorantes, simplesmente com sensações vindas de outros reinos, passamos a habitar mundos onde precisamos, de uma maneira muito materializada, aprender, progredir, crescer. Então, tudo surge dali. E é como é dito aqui, a partir do momento onde o nosso lado moral começa a ser desenvolvido, começamos a ter outras percepções e começamos a perceber o mundo com outros olhos. E aí, então, a necessidade do material, arregado pelo material, começa a ficar um pouquinho diferenciado nessa balança. E a cada mundo que ganhamos um pouquinho mais, né, de experiência moral, começamos a ver, então, por outro prisma, a vida, o mundo, certo? Aqui nós temos a Thelminha colocando, mas ninguém evolui, certo? E somos atraídos por mundos pela mesma sintonia. Muito bem, Thelma, é isso mesmo. O espírito ele não caminha para trás. Nós não
né, desevoluímos, digamos assim, não evoluímos, como foi dito ali, né? Muito bem. Isso não acontece. O que pode acontecer é um estacionamento, o que é bem chato, né? Para não dizer bem triste. Por quê? Isso acontece, pessoal, acontece. Né? Nosso progresso ele é muito lento. Ele é muito lento. Imaginem uma escada. Se nós conseguimos dar, elevar um degrau, olha, meio degrau já é muito progresso. Muito progresso. Não tenhamos a pretensão de galgar longos degraus. Não tenhamos a pretensão. Eu digo assim que o que vier é lucro, né? Mas a intenção é um progresso firme, constante, sabe? E longínquo, que a gente vá sempre progredindo. Porque o estacionamento existe. Muitas vezes nós concordamos, nada nos é... Só é imposto, né? Só é imposta aquela prova, aquela situação para uma encarnação, quando nós não temos condição moral e intelectual, ou mesmo, né, vibracional, de estarmos conversando com os nossos amparadores, com aqueles que planejam as encarnações conosco, e aí nós precisamos ter algo imposto realmente. São aquelas, né, expiações que vêm assim, aonde nós precisamos de muita força para poder vencer aquela expiação, e muitas vezes é realmente, sabe, precisa ir, não tem jeito, não tem escolha. Então, vem de qualquer jeito. Mas normalmente nós conseguimos conversar devagar e sempre, Plínio, isso mesmo. Nós conseguimos meio que, estando num estado já de um pouquinho mais de conhecimento, eles nos escutam, eles nos ouvem, né? Então, se a gente chega e fala mesmo, olha, não sei, tenho receio, pode ser que eu não dê conta. Isso parte mais deles do que nós, acreditem. Porque a gente, na espiritualidade, na ânsia de querer vencer, passar por outras provas e progredir, acaba se impondo uma condição que muitas vezes não é ainda possível. E aí cabe a espiritualidade nessa hora, que nos conhece muito mais a fundo, porque já nos acompanha a longa data, né? Chegar mesmo e dizer para a gente, olha, ainda não, vamos com calma, né? Passa por essa primeiro, e aí a outra será mais desafiadora. Então, muitas vezes nós podemos pensar assim, essa encarnação está tão agradável, está tão mais fácil, parece, porque, nossa, não tenho nenhum grande desafio, assim, sabe, à frente. Pelo que me recordo na minha vida, nessa atual aqui, olha, Deus está sendo muito bondoso comigo. E aí a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu já devo estar num patamar muito legal. Meu patamar dentro de evolução está bem na foto. Eu devo ter sido muito bom nas outras encarnações, porque nessa está leve, essa está legal. Então, daqui para frente é só progresso. Engano nosso. Esse aí é o nosso ego querendo elevar, né, a nossa vaidade, dizendo assim, olha, você pode se achar porque está, né, a cereja do bolo. Não, pessoal. Bondade divina. Bondade divina. Porque chega em muitos momentos onde nós, na espiritualidade, na hora de acordar nosso planejamento encarnatório, a gente pede aquela prova difícil, aquela prova que vai me colocar realmente, né, num salto, digamos assim, pequeno, mas num salto para a minha evolução. E aí a espiritualidade amiga e bondosa chega e fala, olha, irmão, eu conheço a tua caminhada, estás realmente, né, na busca do crescimento, mas vai ser muito desafiador, né, esse momento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar um pouquinho mais. Nessa próxima encarnação, você vai ainda testar algumas situações necessárias para essa prova maior que há de vir numa próxima encarnação. Vamos aos poucos, devagar e sempre, né, Plínio? Vamos aos poucos, porque aí é mais certo que você dê conta. Porque se você for agora, nesse momento, com essa prova, talvez a falta, né, de exercitar algumas questões morais necessárias vai te botar numa situação melindrosa, triste, no sentido de que você fique muito estacionado. Vamos fazer assim? E a gente faz o que então? Se a gente for prudente, a gente vai aceitar. Vai acolher quem melhor
sabe sobre as nossas dificuldades. Porque nós não temos no plano espiritual, se não for permitido ou necessário, a visão de tudo o que já vivemos. E talvez uma outra encarnação seja justamente aquela onde eu precisarei para fazer a prova final, aquela prova que vai me dar o saltinho do meio degrau, sabe o meio degrau? É aquela prova. E para isso eu preciso, nesse momento, estar testando, né, os meus conhecimentos, a minha habilidade de estudar, de praticar a caridade, de tolerar, de ter paciência, de ter auto-amor, né? Então, são questões onde, no dia a dia, pessoal, pode parecer assim, mas isso parece básico para mim. Não é. Acredita, não é. E vai realmente depender o mundo aonde você vai, inclusive no plano espiritual, dessas suas provas, né? Desses testes que chegarem para ti e a forma como você souber lidar com eles, conseguir lidar com eles. Aos poucos construímos uma base sólida, o que evita deslizes, mas as armadilhas do ego são curiosas e nos pegam constantemente durante o processo. Muito bem, Plínio. A todo instante o nosso ego dá sinal de que nós ainda necessitamos estar constantemente nos observando. Manter-se atento ao processo é desafio, é desafiador, isso mesmo. Então, muitas vezes podemos encarar a nossa encarnação atual como um momento muito pleno, no sentido de dizer que, poxa, tantas pessoas passam por momentos hoje tão mais desafiadores e a minha encarnação, né, ela hoje está tão mais branda. E, né, que bom mesmo, que bom, pessoal. Né, que bom. A gente espera, né? Sim, concordo com isso das armadilhas do ego. Bem isso mesmo, Denise. Então, assim, tomara realmente que seja pela nossa evolução. Que sejam já tantos outros momentos vivenciados e nessa a gente está podendo desfrutar, digamos assim, né, do efeito, do que tudo a gente já construiu e agora a gente recolhe, né? A gente planta girassol e colhe girassol, certo? Mas, não querendo já botar o ego lá para cima, eu sempre penso ao contrário. Eu digo assim, olha, vamos fazer bem feito nessa, porque, por certo, a próxima poderá ser bem mais desafiadora. Eu estou precisando nessa lidar com situações que eu ainda não dou conta, né, pela minha imperfeição, que ainda é muito grande, e eu acolho com amor tudo isso e me preparo para a próxima, para poder estar firme e forte e procurar não estacionar. Evoluir sempre para desfrutar depois de um mundo espiritual um pouquinho mais tênue, digamos assim, se for possível e merecido, e quem sabe numa outra encarnação, daqui a tantas, né, tantos ainda milhões, um plano melhor, né? Desfrutar e auxiliar quem não está numa encarnação tão boa. Isso mesmo, bem lembrado, Denise. Se nós estamos, né, numa situação hoje um pouquinho, digamos assim, melhor, porque, gente, olha para o lado, né? Nós estamos numa situação melhor, privilegiada, outros santos irmãos. Realmente, Denise, falou tudo, é isso aí, fechou com chave de ouro. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Estamos numa condição hoje melhor para ajudarmos os irmãos que estão com tanta dificuldade. E a gente tem esse olhar no nosso dia a dia, que a gente tem esse olhar no nosso dia a dia. Agora eu entendi porque minha vida é leve. É isso aí, minha amiga. Ralar nessa para a próxima, ó, né? Tá firme e forte. E ajudar o próximo, como bem lembrou a Denise. Com certeza, é isso aí. Ai, pessoal, 8h30. Puxa vida, daqui a pouco a gente vai estar estendendo o nosso evangelho, né? Mais tarde, quem sabe, fazer um evangelhozinho um pouquinho maior. Mas é que o prazo, o limite dele, né, o aconselhável é meia hora, que a gente possa depois voltar e rever esse capítulo, né? Até ir lendo já à frente, para um próximo encontro, a gente ter mais até o que discutir, né? Tenho que me preparar para uma próxima. Amiga, estamos juntos. Penso que seja importante pontuar o ato de agradecer aos desafios, compreendendo estes como oportunidade de crescimento e aprimoramento moral. Isso mesmo, fé, disciplina e gratidão, né? Sempre. Sim, Denise, passa muito rápido. Pessoal, olha só, aproveitem, quem sabe, o final de semana. Voltem lá no primeiro capítulo, leiam novamente o primeiro, o segundo, né? Esse aqui é onde a gente parou, leiam até ali. Gratidão também a todos vocês. Vamos fazer o nosso encerramento.
já estamos no horário, e a Espiritualidade Amiga, por certo, que está presente conosco, tem outros locais, né, a visitar e a trabalhar, tá bom? Por isso, nesse momento, nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a todos os amparadores, aos nossos queridos irmãos na espiritualidade, os nossos protetores. Agradecemos pela água fluidificada, agradecemos pelos nossos lares que foram higienizados, energizados. Agradecemos pela nossa proteção e a proteção aos nossos queridos familiares e amigos. Temos muita gratidão a todos aqui presentes que possam também absorver todas as melhores energias desse momento que é o Evangelho no Lar. Que esse momento também possa transcender mais uma vez as paredes físicas e inundar os lares dos nossos vizinhos, daqueles amigos e familiares que nesse momento nós estamos mentalizando, já rogando também a Deus que essas boas energias cheguem aos hospitais, aos lugares onde existem irmãos em sofrimento, a todos os ambientes, Senhor, onde há irmãos que pensam sobre o suicídio, que os amparadores possam acolher esses irmãos, mostrando a eles, por meio da intuição e sonho, e parentes que cheguem para auxiliar, amigos que cheguem para auxiliar, mostrando novos caminhos e oportunidades para a vida, que seja muito acolhido o desejo de vida, de amor e de progresso. Que esses bons fluidos cheguem até os ambientes de segurança, os ambientes de prisão, dos ambientes onde hajam irmãozinhos em seus lares de repouso, nos orfanatos, a todos os profissionais que lidam principalmente com a saúde, com a segurança, aos nossos queridos governos, a todos os governos desse nosso planeta, Senhor. Os nossos governantes possam receber toda a intuição necessária, todo o amparo preciso, para que eles possam fazer uma boa governança, lembrando da fraternidade, do amor ao próximo, abdicando um pouco, né, das suas vontades próprias, liberando o ego do comando, que Jesus seja sempre presente ao lado dos nossos queridos governantes, para que nós tenhamos cada vez mais um planeta governado pelo amor, pela luz. Pedindo também amparo, Senhor, por meio dessas boas energias, a todos os nossos irmãozinhos de menor consciência moral, para que eles tenham seu coração dilatado no amor do Pai e para que eles possam perceber o caminho e a luz necessária para uma vida mais amena, uma vida amparada no amor, amparada no carinho, que Jesus sempre resida em todos os corações e que nós possamos abrir os nossos corações para que o Mestre entre, porque Ele está sempre à frente querendo fazer esse movimento. E cabe a nós abrir os braços, né, e aceitar esse acolhimento do Mestre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Tenhamos uma boa semana, muita paz, muita luz, muito trabalho, oportunidades a todos nós de crescimento, e quando nós pedimos oportunidades, vêm as provas e os desafios, estejamos sempre ligados quanto a isso, orando e vigiando, lendo o Evangelho, oportunizando uma boa conversa, quiçá com um amigo que dê oportunidade a isso, para que abra também seu coração e seu lar para o próximo Evangelho, tá bom? Divulguem o nosso Evangelho, divulguem os Evangelhos aí existentes, está certo? Uma ótima semana, um beijo no coração de todos vocês, sintam-se abraçados e até a próxima semana. Saudade já de estar aqui com vocês conversando, muita saudade, tá bom? Mas segunda-feira eu vou estar na exposição doutrinária do SEAP e vamos falar sobre melindres na visão espírita. Já dá para ir pensando, hein, pessoal, a respeito do assunto, porque todos nós, né, queira ou não queira, temos alguns deslizes quanto aos melindres, tá certo? Até segunda-feira ou até sexta-feira que vem no próximo Evangelho no Lar do Centro Espírita Antônio de Pádua. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Um beijo, pessoal. Tudo de bom, viu? Fiquem com Deus, tá certo? Um ótimo final de semana, tá bom? Tudo de bom para vocês. Lembrem que no Centro Espírita Antônio de Pádua, agora, né, virtual, enquanto isso, nós também temos atendimento fraterno, temos estudo, temos as palestras,
tá bom? No YouTube nós também temos lá o passe virtual. Aproveitem, aproveitem. Sintam-se à vontade para desfrutar, né, do que hoje a tecnologia nos proporciona com a bênção de Deus. Ainda bem, né, pessoal? Tá certo? Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada pelas boas vibrações de vocês. E é muito bom nós estarmos todos fazendo esse evangelho no lar. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. Até mais. Até mais. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E se cuidem, hein? Continuem se cuidando, tá bom, pessoal? Continuem se cuidando para que a gente possa sair logo, né, desse momento de isolamento, tá? Bom fim de querido. Beijo, Gerson. E da Vânia, meninos. Felipe, Luiz Felipe, Dudu, beijo. Tudo de bom para vocês todos. Até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui para nós não ficarmos com um espaço muito longo, tá? Apesar da vontade que eu tenho de ficar só dando tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom fim de a todos. Fiquem com Deus.